mas um conteúdo para quem está buscando evoluir o seu conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial para quem trabalha com refrigeração. A norma regulamentadora 13, a famosa NR13. E o nosso foco vai ser nos vasos de pressão que a gente encontra nesses sistemas, tá? Vamos tentar desmistificar uns pontos-chave aqui, entender quando ela se aplica de verdade, quais são as inspeções que não podem faltar e qual a documentação obrigatória. É para ser um guia prático mesmo, para ajudar a garantir segurança e conformidade no dia a dia. Ah, e lembrando, né? Este material é parte dos conteúdos educacionais da LES Engine. Exatamente. A NR13 ela pode parecer um bicho de 7 cabeças às vezes, né? Mas entender ela é fundamental. Principalmente quando a gente fala de sistemas com fluidos como a amônia, que pede um cuidado, assim, redobrado. Vamos abordar justamente os critérios que dizem se um equipamento precisa ou não seguir a norma e por que isso é tão importante para a segurança de todo mundo. Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. Como é que o pessoal lá na ponta, o técnico, o engenheiro, sabe se aquele vaso de pressão específico do sistema de refrigeração precisa atender a NR13? Qual que é o ponto de partida? Olha, o principal critério técnico, o primeiro a se olhar, é o tal do produto PV. PV, pressão vezes volume. Isso. Você pega a pressão máxima de operação permitida, a PMOP, em quilopascal, o kPa. Certo. E multiplica pelo volume interno do vaso, em metros cúbicos, o M3. Se esse resultado, o P vezes o V, der maior que 8, bom, via de regra o equipamento se enquadra na NR13. Entendi. PV maior que 8. Parece direto, uma continha. Mas, e o tipo de fluido? Faz diferença? A gente ouve falar tanto da amônia. Faz como faz. Toda a diferença. E aqui está um ponto crucial, talvez o mais importante para a refrigeração industrial. Ah, é? Sim. Equipamentos que usam amônia, o R717, eles são automaticamente enquadrados na NR13. Automaticamente. Espera aí, então. Independente do PV, mesmo se for menor que 8? Exatamente. Se tem amônia dentro do vaso, ele tem que seguir a NR13. Ponto final. O PV, nesse caso, nem entra na conta para definir se aplica ou não. Nossa, isso muda tudo. Por que essa regra específica para amônia? É por causa da classificação dela. A própria NR13 classifica os fluidos, né? E a amônia cai na classe A. Classe A. O que significa isso? Classe A são os fluidos considerados mais perigosos. São tóxicos e inflamáveis e com limite de tolerância baixo, sabe? Igual ou menor que 20 partes por milhão, 20 ppm. A amônia se encaixa aí. Só para dar um contexto rápido, tem outras classes, né? A classe B são outros inflamáveis ou tóxicos, mas um pouco menos agressivos, tipo o etanol. A classe C são gases asfixiantes, tipo ar comprimido, nitrogênio ou vapor d'água. E a classe D são os de baixo risco, tipo água gelada, salmoura. Mas a amônia, por ser classe A, recebe esse tratamento especial. A NR13 exige atenção máxima por causa do risco inerente dela. Faz todo sentido o risco do fluido ser o fator principal. Mas, mesmo num sistema de amônia, pode ter algum vaso que não entra na NR13? Tem alguma exceção que o pessoal precisa conhecer? Tem sim, a norma deixa isso bem claro. Algumas exclusões importantes. Para refrigeração, os mais comuns que ficam de fora, mesmo que usem amônia ou tenham pHV alto, são os trocadores de calor de placas. Ah, os de placas, tipo brasado ou gachetado. Isso, esses dois tipos. E também vasos de pressão que têm um diâmetro interno muito pequeno. A norma fala em menor que 150 milímetros. Esses também estão fora do escopo principal da NR13, para vasos. Ótimo saber dessas exceções, para não aplicar regra onde não precisa. Agora, vamos para o outro lado. Pensando nos sistemas de refrigeração industrial, principalmente os com amônia, quais são aqueles equipamentos que o pessoal de campo quase sempre vai encontrar e que, bom, precisam estar conformes com a NR13? Olha, com base nesses critérios que a gente falou, né? pHV maior que 8 ou a presença de amônia, alguns são figurinha carimbada. Certeza que vão estar na NR13. Quais seriam? Separadores de líquido tanto os de alta quanto os de baixa pressão, os RAGs, que são os reservatórios de amônia líquida de alta pressão, acumuladores de sucção, que protegem os compressores, subresfriadores ou intercoolers também. Outro comum é o resfriador de óleo tipo termosifão, sabe?
aquele onde a amônia passa por fora para resfriar o óleo do compressor. Esses geralmente entram também. Entendi. Agora, um tanque de salmoura pressurizada, por exemplo, aí só se o PV der maior que 8, porque a salmoura geralmente é classe D, baixo risco. Então tem que analisar caso a caso, sempre olhando o fluido e o PV, mas esses que eu citei são os mais frequentes em instalações de amônia. Perfeito. Então identificamos o vaso, confirmamos que ele se enquadra, aí vem a parte das obrigações, né? Para manter ele seguro. É aí que entram as inspeções. Exatamente. A partir do momento que o equipamento está no escopo da NR13, a norma exige um programa de inspeções de segurança. Basicamente são 3 tipos principais. 3 tipos. Quais são? Primeiro, a inspeção de segurança inicial. Essa é feita uma única vez, antes do vaso começar a operar pela primeira vez, e já lá no local definitivo onde ele vai trabalhar. É como se fosse a vistoria para liberar o início da operação, sabe? Garantir que está tudo certo com instalação e equipamento. Certo. A estreia oficial. E depois? Depois vem as inspeções de segurança periódicas. Essas são as de rotina, que acontecem ao longo da vida útil do vaso. O objetivo é verificar se ele continua seguro, se não tem corrosão, desgaste, nada que comprometa. A frequência dessas periódicas varia. Varia. A gente já fala disso. E a terceira? A terceira é a inspeção de segurança extraordinária. Essa não tem data marcada. Ela acontece por causa de algum evento específico. Tipo o quê? Tipo, depois de um acidente com o vaso, claro, ou se ele passou por um reparo importante, uma solda numa parte que segura a pressão, ou alguma alteração no projeto, ou até se o vaso ficou parado, inativo, por mais de um ano e vai voltar a operar. Nesses casos, antes de ligar de novo, precisa de uma inspeção extraordinária para garantir que está tudo ok. Entendi os 3 tipos: inicial, periódicas e a extraordinária para situações específicas. Agora, voltando nas periódicas, que são as que acompanham o vaso. Você falou que a frequência varia. O que define se tem que inspecionar todo ano ou a cada 3, 5 anos? Essa variação depende de 2 fatores principais, que a própria NR13 estabelece. O primeiro é a categoria do vaso de pressão. Categoria. Sim, a norma classifica os vasos de A a V. Categoria I é o de maior risco potencial, categoria V é o menor. Essa categoria é definida com base no tipo de fluido, na pressão, no volume. Basicamente, no potencial de risco mesmo. Ok. Categoria IAV. E o segundo fator? O segundo fator é se a empresa tem ou não um SPI. SPI. Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. Isso mesmo. É uma estrutura interna da empresa, com engenheiro responsável, procedimentos próprios, tudo auditado e certificado. Ter um SPI mostra um controle mais rigoroso e pode permitir prazos de expensão um pouco maiores. Certo. E como ficam os prazos na prática? Pode dar um exemplo? Claro. Pega um vaso categoria I, o de maior risco. Se a empresa não tem SPI, ele precisa de um exame externo todo ano, anualmente, e um exame interno, mais detalhado, a cada 3 anos. Anual externo, trienal interno. Ok. Agora um vaso categoria 4, risco menor. Também sem SPI, o exame externo seria a cada 4 anos e o interno a cada 8 anos. Bem mais espaçado, né? Bem mais. E com o SPI? Com o SPI, os prazos podem aumentar. Aquele categoria 1 com SPI, o exame interno poderia ir para 6 anos, por exemplo. O categoria 4 com SPI, o interno pode ir para 10, 12 anos. E às vezes até mais, se for definido um PLH, um prazo limite de inspeção, calculado por um profissional habilitado. Entendi. Então, categoria do vaso e ter ou não SPI definem o calendário. E quem é esse profissional habilitado, o PH, que você mencionou de novo? Ele parece a peça-chave nisso. Totalmente. O PH, profissional habilitado, é fundamental na NR13. É um engenheiro, geralmente mecânico ou naval, com registro no CREA e competência específica na área de caldeiras de vasos de pressão. Certo. É ele quem tem a responsabilidade técnica. Ele que assina os relatórios, define a categoria, avalia a necessidade de testes e, no fim das contas, diz se o equipamento está seguro ou não para operar. É a assinatura dele que valida a inspeção. Entendido. O PH é o responsável técnico. Isso me leva para outra dúvida muito comum. O teste hidrostático.
Aquele teste com água pressurizada dentro do vaso, ele tem que ser feito em toda inspeção periódica, o pessoal confunde muito isso. Nossa, isso é clássica. E a resposta é: não. O teste hidrostático, o TH, não é obrigatório em toda inspeção periódica de rotina. Não é? Mas a gente ouve tanto falar dele. Pois é. Vamos esclarecer. O TH é obrigatório, sim, lá na fabricação do vaso. O código de projeto exige para validar a construção. Ele também é exigido pela NR13 depois de reparos ou alterações importantes, que envolvam solda em partes de pressão. Nesses casos, ele revalida a segurança depois da intervenção. Ok. Fabricação e pós-reparo. Mas nas inspeções periódicas normais, a NR13 permite substituir o TH por outras técnicas. Os ensaios não destrutivos, os ENDs. Tipo ultrassom, líquido penetrante. Exatamente. Ultrassom, partículas magnéticas, líquido penetrante, emissão acústica, combinados com um bom exame visual interno e externo. A decisão de fazer ou não o TH na periódica é do profissional habilitado, do PH. Ah, então é o pH que decide. Sim. Se durante a inspeção ele encontrar algo preocupante, tipo uma corrosão muito forte, uma deformação, uma trinca suspeita, aí ele pode sim solicitar o TH para tirar a dúvida sobre a integridade estrutural. Mas não é regra fazer sempre. Fazer TH sem necessidade pode até ser ruim para o vaso em alguns casos. Uau, que esclarecimento importante. Então, o TH é ferramenta para situações específicas ou quando o pH vê um risco claro. Não é para fazer só por fazer. Isso leva a gente para a gestão disso tudo. Como fica a documentação? Que papéis, que registros são essenciais para manter tudo organizado, conforme a lei, e para ter o histórico de segurança do equipamento? A documentação é a espinha dorsal, né? Não é só para mostrar para fiscalização. É crucial para acompanhar a vida do vaso, para planejar a manutenção, para tomar decisão baseada em dados. A falta de documento já é um risco. A NR13 exige um conjunto documental bem específico para cada vaso. E quais são esses documentos essenciais? Bom, são basicamente 4 grupos. Primeiro, o prontuário do vaso de pressão. Pensa nele como a certidão de nascimento e o RG do equipamento. O prontuário. Isso. Tem que ser fornecido pelo fabricante. Lá tem tudo: código de projeto, materiais, procedimentos de fabricação, desenhos, dados da placa. Se perder, dá para reconstituir, mas é complicado. O ideal é ter o original guardadinho. Certo. Qual o segundo? O segundo é o registro de segurança. Esse é o diário de bordo. Pode ser um livro, uma pasta, um sistema no computador. O importante é registrar tudo o que acontece com o vaso, em ordem cronológica. Tudo tipo. Todas as inspeções, inicial, periódicas, extraordinárias, com data e resumo do resultado. Qualquer manutenção, reparo, alteração feita. Até parâmetros de operação relevantes. Tem que estar sempre atualizada. Entendi. O histórico completo. E o terceiro? O terceiro são os relatórios de inspeção. Para cada inspeção que o PH faz, ele tem que emitir um relatório técnico detalhado. Esse é o documento formal da avaliação. O que tem que ter nesse relatório? Tem que ter a identificação do vaso, categoria, fluido, data da inspeção, descrição dos exames feitos, visuais, NDs, TH, se fez, os resultados, o parecer final do PH sobre condição do vaso e recomendações. E hoje em dia, super importante, registros fotográficos das condições, principalmente dos problemas encontrados. Fotos ajudam muito, imagino. E o último grupo de documentos? O último são os projetos e certificados. Isso inclui o projeto de instalação do vaso, para saber onde ele está, como está montado. Se teve alguma alteração ou reparo significativo, tem que ter o projeto de alteração ou reparo, o PAR. E, claro, os certificados de calibração das válvulas de segurança, PSVs, e outros instrumentos. Tudo válido e organizado. Registro de segurança, relatórios de inspeção e projetos certificados. É um conjunto robusto, mas dá para ver como cada um conta uma parte da história da segurança do vaso. Recapitulando então nossa conversa, a gente entendeu como saber se a NR13 se aplica. Primeiro olha se tem amônia, se tiver já aplica, se não calcula o PV, se for maior que 8 aplica também.
Vimos as exceções, como os trocadores de placa, falamos dos tipos de inspeção, inicial, periódica e extraordinária, vimos que a frequência das periódicas depende da categoria do vaso e se tem SPEI, tudo avaliado pelo pH, desmistificamos o teste hidrostático, que não é obrigatório na rotina periódica, e fechamos com a documentação essencial. Ter isso claro é a base para trabalhar seguro e dentro da lei, né? Exatamente. E vale sempre reforçar, seguir a NR13 não é só burocracia. Não mesmo. É uma ferramenta vital para prevenir acidentes graves. Acidentes com vaso de pressão, especialmente com amônia, podem ser devastadores. É sobre proteger vidas, em primeiro lugar, dos operadores, do pessoal da manutenção, da comunidade no entorno. E também proteger o patrimônio, garantir que a planta continue operando. É um pilar para uma operação segura e eficiente de verdade. E isso até me leva a deixar uma reflexão, né, para quem está ouvindo a gente. Como é que a cultura de segurança aí na sua empresa, no seu dia a dia, realmente apoia a aplicação séria dessas normas? Ou será que, às vezes, a própria cultura cria barreiras? A norma está lá, mas a prática depende muito do ambiente e do compromisso de todos, né? Fica aí para pensar. Ótima reflexão final. E é isso, pessoal. Lembrem-se sempre, a busca pelo conhecimento nunca pode parar. Um bom profissional precisa estar sempre se especializando, se atualizando. É isso que leva à excelência, à segurança e à eficiência no trabalho. E este conteúdo que a gente trouxe hoje foi baseado nos materiais educacionais da LesEnergy. Os cursos e materiais da LesEnergy são feitos justamente para isso, para apoiar os profissionais que buscam esse nível de conhecimento e atualização nas melhores práticas. Então fica o convite para quem quer aprofundar, conheçam mais sobre os materiais e cursos da LesEnergy, é só acessar o site www.lesenergy.com.br. Lá tem muita opção para explorar e turbinar os conhecimentos.